Então, gente, boa noite oficialmente. Aqui é o perfil LV Comunicações. Tenho um grande prazer de receber a Fabiana Laurentino. Fabi já foi minha aluna, né? E a gente, sala de aula, a gente não tem essa coisa de aluno e professor, a gente compartilha conhecimento, né? E é um grande prazer recebê-la aqui para a gente conversar um pouco sobre como é que está esse mercado de trabalho, o que que anda mudando, onde é que tem nossas habilidades, as oportunidades, aonde a comunicação entra nisso tudo, né? Então eu vou chamar a Fabi aqui e a gente vai começar esse papo. Esse papo vai ficar gravado aqui no IGTV da LV Comunicações. Depois a gente também vai republicar na LV Comunicações no YouTube, na LV Comunicações no LinkedIn. Vou passar o vídeo também depois para a Fabiana, para ela colocar onde ela quiser, para que todo mundo receba, todo mundo tenha essa informação, essa troca. Nesse momento onde a gente vem aí de uma pandemia, a gente já vinha de uma crise, né, do emprego no Brasil, e afinal, o que é emprego, né? Emprego é empregar o seu tempo em alguma coisa, é empreender o seu tempo em alguma coisa. Então, a gente vai falar sobre isso também, né? Porque às vezes a gente só pensa que emprego é aquela carteira assinada CLT com todos os direitos, né? O que são direitos também, né? Então, vamos começar esse papo. Vou chamar a Fabiana, com muita alegria, muito prazer. Ver se chegou aí para você, senão você me solicita. Chegou para você, Fabi? Oi, Mônica, tudo bom? Boa noite. Que bom ter você por aqui. Estou aguardando a Fabi e a gente fazer essa conexão. Não chegou, não? Então faz assim, solicita você para mim. Oi, querida Mônica. Muito bom ter você aqui. Vamos falar aí desse movimento, né? O que está acontecendo aí no mercado de trabalho, essas oportunidades, como é que a gente se comunica, né? Vai ser um papo bom. Pronto, acho que agora vai. Estou aguardando a Fabiana. Opa, tá chegando. Olá, Cheguei, gente. lindona. Boa Boa noite. Tudo noite, boa bom? noite. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo Tá, bem? tá tudo ótimo. Vocês estão me ouvindo também? Eu tô Porque te tá ouvindo tudo bem. Deixa eu maravilha, só ver então. aqui. Acho que eu não vou Foi um ficar, não quero grande ficar. prazer da gente compartilhar esse momento, né? Porque mesmo à distância, mas a gente está aqui. Muito, muito bom. Muito bom. Beleza. Oi, Vivi. Então, quero agradecer demais, né? A Liane foi minha professora, a gente fez, né, fiz o curso de gestão de negócios criativo e foi muito bom, valeu super a pena, né? Faz uma mudança na construção de negócio, ainda mais quem trabalha na parte de gestão, a gente tem a tendência a ser muito engessado, muito metódico, e aí por isso a busca por esse curso foi muito bom e agradeço demais a oportunidade de estar aqui, dessa troca, como você falou bem Uhum. no começo, assim, essa relação professor-aluno, mas a gente tem hoje, né, a relação de troca. Na verdade, você Sim. aprende, você passa experiência e assim a gente vai. Muito bom mesmo. Eu não me considero nem um professor, eu acho que eu sou uma condutora, sabe? Aquela coisa, alguém tá ali na frente da linha do trem e tá levando e a gente vai trocando, né? A proposta do curso é muito essa, na verdade, né? Da gente ter uma questão em colaboração, uma troca, né? Da gente falar dessa transição. E aí parece que tudo isso vem a calhar nesse momento, né? Porque eu Sim, acho que independente da pandemia, e acho assim, a gente pode usar a pandemia talvez como uma desculpa, né? Mas eu acho que essa transição ela já vinha se formatando, né? A gente fala aí dos negócios do século XXI, né? O que é a gente pegar todas as leis trabalhistas, elas são muito ultrapassadas, né? Se a gente pegar
todas essas questões que envolvem o trabalho, o que é trabalho, o que é empregar o seu tempo, o que é ser um empreendedor, né? Quem somos nós, né? Então, acho que chega um momento aí que é muito o que o curso fala, é dessa transição. E parece que a gente está exatamente nessa transição, né? E você que vem aí dessa origem do RH, que tem toda essa formação, né? Talvez baseada ali no trabalho mais base, que de Sim. repente você também precisou transformar esse pensamento, que eu acho que era muito que você levava lá para o curso, né? Eu preciso achar uma situação que eu possa fazer essa transformação desse pensamento e orientar essas pessoas. Então, acho que a gente pode partir daí, né? Podemos, podemos. Assim, quando eu Uhum. fui buscar o curso, a ideia era essa mesmo, de mudar, de uma transformação primeiramente interna, né? Essa mudança, eu sentia a necessidade dessa mudança, eu precisava dessa mudança no sentido de eu preciso abrir a minha mente, porque você começa a ver no entorno muita coisa criativa, muita coisa dinâmica, e você fica assim, eu quero isso, mas como é que eu me encaixo nisso? A partir do momento que eu faço parte de um mercado que é muito formal e engessado, que é aquela coisa do emprego formal, da CLT, que o cara tem que cumprir horário, mas ao mesmo tempo eu quero que esse cara seja fora da caixinha, que ele seja proativo, que ele seja isso, que ele seja aquilo, mas eu não dou essa abertura para ele. Na verdade, eu quero exigir Uhum. dele mil coisas, mas eu não dou esse pontapé. Então eu precisei, assim, é uma questão de reinventar, até mesmo para minha consultoria, né? Não só pensando para quem eu prestava serviço formalmente, mas para minha consultoria, vendo que o mercado de trabalho está mudando, tanto mudando de mão quanto mudando de comportamento, e poder ajudar as pessoas, né, os pares de trabalho, a entenderem, a serem proativos, a entenderem a necessidade de empreender. A gente fala muito desse conceito de empreender e ele tem uns desdobramentos e uma série de equívocos, né? Sim. Uma coisa que eu sempre falo assim, quando eu estou dando um treinamento, alguma coisa que você pode ser a coisa do intraempreendedor. Aí o pessoal pensa assim, mas eu vou vender alguma coisa aqui dentro. Não é isso. É você criar. Você pode trabalhar para alguém, ser Sim. um prestador de serviço e você criar ali dentro da onde você está melhorias, prover melhorias de processos, de produtos, coisas que vão trazer, que podem trazer resultados ou que Uhum. podem trazer retorno, que é aquela coisa do retorno econômico. Ah, eu fiz X coisa e tive um retorno econômico. Ou eu fiz X coisa e teve um resultado eficaz lá do que precisava ser entregue. E aí o desdobramento disso pode ser um retorno econômico. Mas vai além dessa mentalidade do retorno econômico, né? Então, essa questão do criativo, porque as pessoas têm uma ideia um pouco equivocada também do criativo. Né? A gente Uhum. sempre pensa assim, que o criativo é aquele que pinta metade do cabelo de rosa, metade de azul, Tá. né? Super descolado e que fala coisas descoladas e que não tem foco e que não tem não sei o quê, porque a pessoa Uhum. só fala coisas assim, sem. E não é isso. Na verdade, é você pensar de várias formas ou de formas diferenciadas aquela coisa que já acontecia, aquele processo, né? E a Sim. gente vive isso hoje nas empresas o tempo todo. E na verdade a gente já saiu da caixinha, né? Já faz um tempo. E aí a gente fica engessado quando a gente bate nos limites, nas situações, né? No que nos proporciona o país em matéria de lei, né? Você vê agora com essa questão da pandemia, com a história do auxílio. Ai, quantas pessoas invisíveis tem, como se eles não soubessem que existiam essas pessoas invisíveis, né? Exatamente. Como na verdade a economia criativa é o único setor da economia que ela prospera em todos os momentos, seja na crise e seja no momento de crescimento, né? Então, assim, é o medo, né? E aqui o brasileiro, acho que ele tem muito medo de daquela coisa da demissão, do Sim. salário certo. Nossa, você é louco. Lá para tanto lá no curso apareceu uma pessoa que faltava pouquíssimo para se aposentar pelo Estado e largou tudo, exonerou e foi ser feliz, sabe? Porque assim, é muito estranho isso, mas você acaba se prendendo naquilo, né? E assim, óbvio que todo mundo tem que pagar os boletos, óbvio que tudo, as contas chegam, as pessoas precisam comer, isso tudo é óbvio, né? Mas, assim, essa coisa que as pessoas confundem muito, né? A palavra empregar não é ficar pregado em algum lugar, né? Verdade. Né? Verdade. Verdade. Então, É, assim,
Eu costumo falar nos treinamentos e normalmente assim que uma das maiores motivações são as cartas motivacionais que a gente recebe todo mês dos nossos Uhum. credores ali, sempre motivando a gente, cartinhas motivacionais. A gente recebe todo mês, elas são fixas, né? Não vamos Sim. citar aqui o nome deles para não dar ibope para eles não se empolgarem, mas todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, né? Das nossas contas fixas. E isso faz com que a pessoa realmente fique presa numa realidade que muitas vezes não é a dela porque ela não se encontra ali, ela não vê aquilo ali como fazendo sentido para ela porque não faz mesmo ou porque ela já ficou muito tempo ali e ela quer buscar outras coisas. E a orientação, o direcionamento sempre é o planejamento que precisa acontecer, porque a gente tem uma corrente, eu acho que essa corrente diminuiu, mas a gente teve essa corrente de pega a bolsa, levanta e vai embora, e seja o que Deus quiser, e não é por aí, porque temos as cartinhas motivacionais, elas não vão deixar de chegar, né? Então a gente precisa se Ou, preparar. ou ao contrário, né? Não motivam. Mas ela motiva você a ter que se desesperar que seja, né? Ela te motiva a fazer outra coisa, que seja se desesperar ou seja agir. Uhum. Então, para que não seja sofrível, para que você consiga conduzir esse processo de forma harmoniosa, você tem que avaliar todo o seu entorno, todas as suas questões, a minha história. Nem sempre ela serve como uma inspiração, mas ela não pode servir como base, de repente, para a história de uma outra pessoa que tem uma realidade de vida totalmente diferente da Uhum. minha. E por aí vai. Mas essa questão do Sim. emprego formal, o brasileiro tem muito isso. Eu posso falar por experiência própria que eu sou filha de pais do emprego formal e que hoje se preocupam nessa coisa de você não vai se aposentar, mas e a carteira assinada, né? Aquela coisa. Mas e o seu fundo de garantia? Não que essas coisas não sejam importantes, porque a gente tem que pensar Uhum. São global. direitos, né? Uhum. Sim, e assim, você tem que pensar global, mas também tem que pensar local. Né? É igual Uhum. franquia. Você abre uma franquia de um negócio super badalado, nananã, só que você vai ter estratégias globais, porque essa franquia vem de fora e ela tem todo um estudo e coisa e tal, mas também Uhum. você tem que pensar local. Não adianta você Sim. implantar a sua franquia num bairro de classe média e querer achar que eles vão ter um comportamento de Uhum. classe A mais. Porque a sua Sim. franquia é classe A+. Você precisa entender quem é o seu público naquele local. Independente do Uhum. seu negócio ser global, ser internacional, ser o que for. É a mesma coisa essa questão do empregado. Né? Você vai, eu não quero mais, eu quero resgatar minha essência. A gente falou de essência, né? Essa coisa de quem eu sou, né? Eu ser além do crachá, eu me reconhecer enquanto profissional, que é muito do que a Uhum. gente, né, quer falar. Não é porque a pessoa atrela muito essa questão do título do cargo e da formação que você tem. Então, por exemplo, se Uhum. hoje eu sou gerente de algum lugar, quando eu me apresento, eu sou a gerente fulana. Uhum. Gerente é um título, você está gerente. Mas o seu nome é Sim. fulana, tipo, eu sou Fabiana. Ser Fulana gerente, gerente, né? Na Fabiana verdade, gerente. isso, eu estou gerente, mas gerente não faz parte do meu nome. E, claro, Sim. quando eu vou me apresentar em nome da empresa, eu vou usar o título porque é o meu título, mas precisa estar muito claro para mim que eu estou gerente. Por quê? Porque se lá na frente eu tiver que fazer uma migração, seja por obrigatoriedade, como a gente está no meio de uma crise, e teve gente aí que perdeu o emprego e vai ter que recomeçar 10 passos Sim. atrás. Né? Como que essa Sim. pessoa lida com isso? Muitas vezes ela tem uma formação top, ela é isso, ela é aquilo, mas ela vai ter que dar 10 passos para trás para poder Uhum. conseguir de novo se reposicionar, porque ela tem uma necessidade imediata e etc, etc. Como que ela lida com isso? Então tem que estar muito claro qual o profissional que ela é, que profissional Uhum. que ela é, quais as frentes ela pode trabalhar. Muitas vezes você é um profissional de ponta com N informações, mas você não consegue se ver ou não consegue entender que você, ou até acreditar mesmo, que você tem a possibilidade de não necessariamente estar vinculada a um negócio formal de alguém por um período Sim. ou pelo resto da vida. Que você pode ter o seu próprio nicho. É porque as pessoas arrastam isso, né? A gente estava até conversando aqui antes da live, eu te contei que eu faço o perfil aqui no Instagram, vamos seguir também Aprender Sustentável, né? Que a gente faz aqui pela LV Comunicações. E aí eu recebi lá um release, não sei o quê, a pessoa me respondeu, ela me mandou tantos títulos, tantas formações, que eu falei, gente, vou ter que fazer 5 posts só das formações do cara, né? E aí eu falei assim, mas dá para me dizer o que ele está fazendo agora? Porque ok que ele fez Sorbonne, ok que ele fez não sei o que em Portugal, mas o que ele fez agora? Ele escreveu um livro sobre sustentabilidade, ele é procurador do Estado. Ok, já é o suficiente. Até para ele ser isso tudo, ter escrito o livro, ele precisa passar por aquilo tudo.
Mas as pessoas têm muito essa mania do título. E se o título for importado, então, nossa, aí é um frisson que é uma coisa Sim, incrível, né? sim. Na verdade, assim, a gente está colocando de novo as habilidades, porque às vezes você vem aí de uma empresa e você observa tantas coisas e saca tantas coisas, você pode ter o seu próprio negócio e trazer essa experiência para esse negócio, né? E a Sim, gente às vezes até entra quando assim, aquelas pessoas que são demitidas às vezes ali pertinho da aposentadoria, né? As pessoas que é, às vezes estão ali naquela transição, elas levam toda essa expertise, toda essa experiência para frente. São menos ansiosas e são mais cabeção para fazer as coisas, né? Então, assim, isso é muito bom. Cabeção diferente de cabeçudo, né? sim, sim, Então, tem a maturidade profissional isso. baseada em vivência e experiência. Coisa Uhum. que a juventude que está chegando agora, ela vem com muitos conceitos e muitas bandeiras e muita tecnologia, mas ela não Muito tem cursinho. vivência, muito cursinho, Uhum. mas ela não tem vivência, ela precisa vivenciar. E o que a gente vê Uhum. hoje é aí a gente tem um ponto de atenção em relação aos jovens, no sentido de que senso de urgência. Tudo para eles é para ontem. Eu quero entrar nessa instituição aqui, eu quero que o cara olhe para mim porque eu fiz um curso de sei lá o que na Sorbonne, sei lá, não digo Sorbonne, porque a Sorbonne já é uma outra coisa, Uhum. mas em algum lugar top ou Sim. considerado top, o cara já tem que me eleger o segundo no comando. Não fez isso em 3 meses, ai, vou sair daqui e vou para lá. E assim eles ficam. Então eles não querem, a gente vê, a gente percebe isso nitidamente, que eles não querem se manter, absorver, passar pelas pedras que se passa dentro de um ambiente de trabalho, até mesmo para Não quer você ter trabalho, né? não quer ter trabalho, até para você construir o profissional que você vai ser. Porque você Sim. constrói um profissional equilibrado ou consistente passando por algumas coisas, porque você começa a filtrar. Isso eu quero, isso eu não quero. Né? Essa Uhum. pessoa que decidiu as portas da aposentadoria, levantar, pegar a bolsa e partiu viver o que eu sonho em viver, Uhum. ela teve toda uma história. Né? Não foi assim Sim. porque um dia o chefe falou com ela de um jeito que ela não gostou, vou embora. Não. Tem todo um histórico, tem todo um processo. E aí a É, gente tem uma juventude célere, né? O pessoal não quer muito. e é uma maturidade, assim, é uma maturidade, né, de você aproveitar aquele aprendizado, saber o que dá certo e o que não dá certo. É você entender que você tem aptidão e habilidades para fazer certas coisas, né? Aí eu não gosto de fazer isso. Então tá, então você não gosta de fazer isso, então não dá para fazer. É muito bom quando você assume, né? É aquela coisa assim, não dou para cozinhar, mas aqui no momento de pandemia, né? Você tá sozinho, você tem que dar o seu jeito, né? Mas não gosta. Não vai dizer assim, é isso que você quer para sua vida, ficar Não lavando é? louça, não é, entendeu? Mas assim, é o que você vai tentar fazer, né? Mas assim, você vai descobrir coisas que você faz. E essa descoberta, ela tá ali o tempo inteiro, né? É o bebê quando tá pequenininho, ele também tá descobrindo como é que anda, como é que morde, como é que fala, como é que faz, né? Então, assim, é esse caminhar mesmo. E daí vem essa galera dos 20, dos 30, né? Porque às vezes tem uma galera com 30 que acha que, nossa, eu não tenho mais nada para fazer no mercado É. porque eu já tenho 30 anos, ou então assim, casou, teve filho, ou por algum outro motivo, e aí, poxa, então tem que voltar para o mercado com 30 anos, ou foi, o que que eu vou fazer? Né? Uma vez assim, eu me lembro que fiz faculdade de comunicação, jornalismo, né? Boa noite, Carlos Magno, tudo bem? Juliana Aquino também está por aqui, Sônia Coutinho também está por aqui. Estou aqui só observando quem entra, quem sai. Né? A Fabi tá mandando oi para a galera também. Então, assim, e aí voltando aqui. Então, assim, essa coisa de você também entender um pouco o que que você quer fazer, porque às vezes, assim, é muito bom você assumir, me formei nisso. A gente vai para a faculdade muito cedo, né? A Sim, maioria das pessoas, independente se vai emendar logo com o colégio ou se vai esperar. Assim, é difícil o pessoal que vai tão coroão para, não sei assim, tem um objetivo, mas boa parte vai ali numa média na onda dos 20 na sim, faculdade, né? sim. 20. E assim, o que que viveu essas pessoas? O que que elas viram, né? Independente de classe social, elas ficaram muito mais no convívio familiar, na primeira rede social delas, que é a família,
um pouco mais de amigos, aí tem alguém que se deu melhor, ou alguém que, né, ou vou estudar para continuar o negócio do meu pai, só que, pô, meu negócio não é Não esse, é esse. né? Eu tenho um pai de amiga minha que, pô, médico formado, sabe, super de carreira, eu quero ser chefe de cozinha. E hoje é dono dos melhores restaurantes tailandeses do Rio de Janeiro, com certificado, foi primeiro reconhecido pela Tailândia. Então, assim, cara, porque gosta de cozinhar, né? Eu, aliás, eu adoro essa carne moída com cenoura, que não é tailandês, Não mas é? enfim. A gente tem muito essa questão de entrar novo na faculdade. Uhum. Hoje, eu posso me usar muito como exemplo nesse sentido, assim, eu entrei na faculdade com 20 porque eu ainda dei uma pausa para fazer alguns cursos, porque justamente eu não tinha muita certeza daquilo que eu queria fazer. Eu tinha aquela ideia assim, eu gostaria de trabalhar em escritório, mas o que que significa trabalhar em escritório? Eu não sabia o que que era naquela época. E a verdade é que a informação naquela época, não vou contar aqui quantos anos eu tenho, vocês que lutem, mas naquela época, não importa quando, é, a informação não era como ela é agora, que eu vou lá no Google e faço uma pesquisa e acabou. Era, vou lá na Não. biblioteca, pego um livro e vou ler. Já Então, se entregou, Fabi, esquece, já era. pois é, Já. não, tô dando dicas, dicas, dicas. E aí, nesse momento, eu tenho um pai que sempre foi muito antenado, que sempre estudou, que sempre leu e me conduziu por esse caminho de você tem que ler jornal, você tem que ler revista. Eu lia Jornal do Brasil, lia Jornal Globo, lia Veja, li um monte de coisa dessa quando era bem novinha, com 16 anos, com 17 anos, porque ele falava assim: você Acabou. precisa. Você precisa melhorar o vocabulário e escrever melhor e não sei o quê. Então eu tinha que ler. Só Uhum. que não tinha acesso à informação de o que era o quê. Então eu Sim. parei, dei uma pausa, fui fazer pré-vestibular, fui fazer uns cursos, falei assim, eu acho que isso tem a ver com o que eu estou pensando, do que eu acho que é. E aí fui fazer uns cursos no Senac na época, para chegar Uhum. ao ponto de escolher, não, vou fazer administração, eu amo administração, tá, vamos fazer administração. Hoje, o jovem ele tem a informação assim, vou lá no Google, se eu converso aqui com você, daqui a pouco o Google está me dando um monte de ideias de anúncios, né? Se eu falar para você assim, relógio Watch, não sei o que lá, e daqui a pouco ele está me Não, dizendo aqui, pelo amor de Deus. né? Tá me dizendo aqui o que que Ô, você vai Gabi, lá. falando, vai Sim, falando tô para você o que brincando que com você você. quer comprar, né? Porque senão daqui a pouco começa mesmo. E aí, o jovem hoje ele tem esse acesso à informação, o que facilita para ele saber qual o direcionamento. Mas ele não tem vivência, porque, como você falou, a rede social dele é família, a primeira, né? Vamos dizer assim, Uhum. a Da rede social vida. mais tangível de vida é família. Uhum. Então, ele não tem vivência, ele não tem experiência, ele não tem maturidade, ele ainda está naquele momento de erros e acertos, e aí ele precisa realmente se permitir, né, vivenciar de forma correta e consistente, mas pensar também assim: entrei para essa universidade, para essa faculdade, para essa cadeira. E como que eu posso ir desdobrando essa cadeira de repente para chegar onde eu quero? Porque eu comecei fazendo Uhum. administração. Hoje eu trabalho com RH, trabalho com palestra, não trabalho com financeiro, que é a ideia que todo mundo tem de que o administrador faz. Sim. Poderia, mas não é a minha corrente. A minha corrente vai para um outro caminho. Então, essa a gente falou, né? Habilidades e oportunidades. É você ver quais são as suas habilidades. Eu gosto de quê? Eu gosto de falar, eu gosto de ler, eu gosto de Uhum. nananã. Eu vou pegar essas minhas habilidades e vou moldando para aproveitar as oportunidades que aparecem para mim ou para criar oportunidades. Porque muitas Sim. vezes a gente fica pensando assim: eu vou ter a oportunidade de, alguém vai me dar a oportunidade. E não é, você pode criar essa oportunidade. Você pode abrir aí Sim. um nicho e criar a sua oportunidade. Isso é uma coisa assim, falando de mercado formal, a gente tem muito isso dentro do mercado. Aqueles profissionais que ainda ficam esperando o dia em que vão ser promovidos. Ou Uhum. quando a empresa vai pagar um curso para ele. Por incrível que pareça, tá? Talvez agora com essa coisa da pandemia e a gente tendo ficado em casa e tendo o acesso ao online, quer dizer, o online virou uma obrigatoriedade, porque não tem o que fazer, é online ou online, Uhum. acabou que Sim. as pessoas foram buscar curso, foram fazer alguma coisa da Uhum. vida. Mas Mas também se entupiram de cursos, né? Porque eu conheço sim, gente que sem fala assim, eu foco, fiz né? 50 cursos. Aí eu falei, pô, né? Olha que chegou o Cláudio Tostes, né? Com quem eu fiz uma live outro dia, né? Tá aqui. Moda do Planalto Central também, que é um perfil, é um site que a gente também cuida, tá? O pessoal tá aqui. E o Cláudio está falando, no Brasil em especial, acredito que depende muito mais das oportunidades para desenvolvermos nossas habilidades
mais do que em outros países. Sim, Porque também a sim, gente, mas assim, eu acho que as oportunidades a gente também, se a gente consegue enxergar, né? Eu acho que assim, a pandemia também nos mostrou isso. No que você deixa a gente dentro de casa, né? A gente começa a ver o que, que a gente tem de casa, a gente fica dentro da gente, né? E a gente sim, começa a entender quais são as nossas necessidades. E aí você descobre, a própria empresa descobre que, de repente, fulano de tal tá demais nesse negócio, né? Porque, sim, pô, eu posso economizar aquela sala, eu posso diminuir não sei o quê, diminuindo tantos salários, né? Que foi o que aconteceu. A gente chegou aí num novo mundo, num novo universo, né? E eu sim. acho que, assim, é daqui para frente, porque as pessoas também ainda não entenderam que tá aí segunda onda na Europa, a gente está aqui nessa confusão do Brasil, que a gente está surfando na primeira, mas está quase vindo aí o tsunami da segunda, né? A gente quando não tem vacina, não tem vacina, isso virou uma questão política econômica do mundo, não é só do Brasil, né? Sim. Então, assim, isso é uma coisa que vai conforme os interesses. E aí entra de novo os interesses nesse negócio de interesses financeiros do mundo, entra o mecanismo do emprego também, o mecanismo das oportunidades. Né? Enquanto isso, a gente tem que resolver com as nossas habilidades, tem que ter a habilidade de resolver. Né? Assim, eu até diria, assim, pro Cláudio, que a gente aqui no Brasil, principalmente, né, que é a nossa realidade e tal, a gente precisa inverter. Na verdade, eu preciso buscar em mim quais são as minhas habilidades para que eu possa aproveitar as oportunidades que podem vir a aparecer do modo formal ou informal. Uhum. A gente tem um monte Uhum. de empreendedores da crise de 2014, 15, A né, que gente já está lá atrás, espirrou né? em 2016, que nasceram do desespero do desemprego e vou virar. Aí começou a fazer docinho, aí aprimorou o docinho para o gourmet, e agora virou cake design, e criou uma marca. Então, essa pessoa pegou aquela habilidade que ela já tinha escondida, ou ela se forçou a buscar habilidades que ela nunca imaginou. Porque tem gente que eu vi N relatos de pessoas que, não, eu era engenheira química, eu era não sei o quê, eu trabalhava na empresa X e se viu ali olhando para um lado e para o outro sem ter para onde ir, porque não tinha emprego, Uhum. e com as cartinhas motivacionais todas empilhadas ali na porta de entrada. E aí faz o quê? Vou buscar as minhas habilidades, coisa que minha avó me ensinou, não sei o quê. E aí tem muito da pessoa, dessa coisa do reinventar. E aí no Brasil a gente tem uma sorte tremenda, né? Aí a gente precisa falar que o O Cláudio está brasileiro falando se assim, tem sorte reinventa. de termos empreendedores, Tá aí? mas não são todos que são. Não, não Não são. são todos que são. Mas a gente tem assim, o Brasil é um dos países que mais se abrem negócios, né? Se você pegar a listagem de CNPJs e MEIs, é um país que, mas também é o país que mais quebra, assim, porque muitas Sim, porque o pessoal pessoas se não vão muito arrisca. além. Porque o É, pessoal se a arrisca. gente aqui E aí vem a questão de não se porque como a gente preparar. tem a história do fundo de garantia, né? Que aí dependendo se você ficou numa empresa X tempo, quando você é demitido vem uma bolada, então as pessoas todas se acham no direito de pegar aquela bolada e investir num negócio. E boa parte delas acabam caindo na arapuca porque não sabem. Ou então elas vão para as franquias, que também são é complicado, né? Se a gente olhar assim, às vezes você está na franquia, seu dinheiro vai todo naquela franquia. Então as pessoas não, as pessoas precisam, talvez seja o direcionamento do pensar, né? Sim, E sim, é o aí é o entregar o planejar. tempo, é o planejar. E aí nisso entra um pouco também a questão de se comunicar, né? Porque é anotar aquilo que você precisa, é organizar aquilo que você precisa, né? Eu acho que aqui as pessoas confundem, se a gente olhar para o lado da comunicação, elas confundem muito rede social, então elas acham que elas podem postar a foto no LinkedIn segurando um mega copo de champanhe, porque ela é chiquérrima, mesmo que ela tenha colocado Guaraná champanhe dentro, né? Com todo esse tempo. Lembra? Guaraná que vestiu Guaraná champanhe da Guaraná Antártica. champanhe. É. Você olhava a Lembro, barca e eu lembro, tomava lembro. Guaraná champanhe, tá tudo certo, Não, entendeu? eu lembro disso também. Né? Então as pessoas se acham no direito de colocarem suas fotos assim, modelando, acham que são finas e que, né? Então assim, começa ali a comunicar, né? Hoje em dia tá todo mundo de olho nisso, né? Aí vai no Facebook da pessoa, a pessoa tá lá pior, que além do champanhe segundo ela já está estatelada com o champanhe, né? Então assim,
Eu acho que também é essa mistura que as pessoas fazem com as coisas, né? A gente fala assim, que o brasileiro mistura, mas é muito isso, né? O brasileiro é aquele cara que chega, em 2 minutos você já contou a sua vida afetiva, você nem conhece a pessoa, você Os nunca viu, você motoristas está de Uber que o contando. digam. Os motoristas de Uber que o E digam. depois reclama que o cara canta você, porque pô, tu conta a sua vida inteira. Se bem que já aconteceu ao contrário. Uma vez eu entrei no Uber, o cara tava chorando. Aí eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa, né? Porque eu falei, sei lá, recebi uma notícia que alguém morreu, enfim. Minha namorada. Nossa, ele foi falando de Copacabana até aqui, Jacarepaguá, o drama dele. Ele achou que eu falei, cara, jornalista, ele falou que achou que eu era psicóloga, entendeu? A senhora se incomoda de me dar o seu número, qualquer coisa. Eu sou daquelas pessoas que falam com todo mundo, que me conhece, muita gente que está aqui também me conhece. Então tá. E às vezes ele ficava me mandando mensagem, consultora sentimental do Uber, olha onde é que eu fui parar. Mas Por é quando você aí. precisa apurar uma história para contar, né? Não teria fundo dele aqui agora, né? Mas enfim, eu acho que é essa mistura, sabe? Né? A gente fala assim, ai, nossa, o europeu, o americano é muito formal. Sim, mas se a gente olhar para eles, se a gente olhar para o hemisfério norte, está todo mundo prosperando lá, né? Está todo É, mundo bem, né? sim, o brasileiro, ele é muito. O Toches falou que nesse aspecto ele não dá sorte, que as pessoas acham que ele é padre e se confessam comigo, e muito comigo. Então, Toches, estamos junto aí, porque eu também tenho um pessoalzinho que adora contar tudo pra mim. É Uma impressionante. freira. E aí, Acha que é RH psicologia. O jornalista também. pois é, Aqui mas na aí LV, eu aproveito as histórias, vira tudo palestra depois, não, dependendo. aqui na LV eu tenho que até brinco, né, com a Juliana que está aqui, que trabalha comigo, minha sócia aqui. Eu até falo para nossa, a gente devia abrir a LV psicologia, porque talvez desse mais dinheiro do que comunicação. Porque Comunicação, assim, é. eu tenho que lidar com o psicológico, que é que naquele momento a pessoa está em crise. E eu não Uhum. posso ter a minha crise, né? Porque eu Não, não pode. eu tenho Porque você tem que dinheiro. tratar a crise dele e entender o que ele quer para poder fazer a entrega do que ele É, quer, que ele não está conseguindo definir, né? Porque os clientes normalmente sim. não tem essa definição. O que Não, e acontece? aí a questão da entrega, né? Que é uma coisa que a gente também apontou. Né? Sim, Como é que você entrega tudo isso? Como é que você entrega o seu trabalho? Como é que você entrega as suas oportunidades, as suas habilidades? Como é que você comunica o que você quer? Porque às vezes você vai numa entrevista de emprego e você não sabe nem dizer aquilo que você quer. sim, Eu vim aqui, o não é? brasileiro, ele é muito relacional, né? É muito diferente do pessoal, né, do europeu e tal. A gente quer o que eles têm no sentido de, eu olho aquela prosperidade, aquela coisa, a vida muito, né, abundante e tudo mais, mas nossa realidade é diferente e nós somos muito relacionais. Então a gente quer conversar, a Uhum. gente quer contar a vida, a gente quer encostar, né? Agora não pode encostar, mas a gente gosta de encostar. Então a gente tem essa questão. E aí quando você Não vai pode se apresentar, encostar. não pode encostar. Você vai se apresentar profissionalmente através das suas redes sociais. Você quer desnudar a alma social e o brasileiro ainda não conseguiu Sim. entender que a rede social hoje é a forma de eu te conhecer. Tem empresas hoje que, dependendo do que você posta, colocações que você faz no seu Facebook, ela vai lá e olha e entende que aquilo ali não está de acordo com os valores da empresa e ela te demite porque você postou Sim. algum conteúdo, digamos assim, homofóbico ou politicamente incorreto, sem querer polemizar, porque aí vai de cada um. Mas assim, Uhum. se ela entender, se a interpretação daquele RH ou daquela gestão é que você está fora dos valores, ela te demite. Aí você fala assim: mas é o meu Facebook pessoal. Sim, mas você representa aquela instituição. Porque em algum Uhum. momento você vai postar a foto da confraternização, a foto de uniforme. Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, gente, quer postar foto? Muitas vezes você trabalha no escritório super maneiro. Aí você quer postar aquela foto na mesa e tal. Tira o crachá. Tira o crachá. Você Sim. vai tirar uma selfie lá no Sim. escritório? Tira o crachá e posta em um outro momento. Bati Uhum. a selfie ali na hora que estava indo embora e postei de noite, sei lá que horas. Se você não vai fazer algo, não vai publicar algo vinculado àquela empresa, àquela instituição, àquele negócio. Você quer fazer só uma foto estilosa de que você trabalha no escritório estiloso. Você tem que ter essa cautela. E aí a rede social, ela tá aí te denunciando. Então, a Sim. empresa, ela vai vai te mapear. Ela fica ali te mapeando. Essa coisa do LinkedIn
a sua empresa e as outras 1000 empresas que estão ali, que estão te vendo que tipo de profissional você é, qual é a sua postura. Uma coisa muito delicada que a gente vê hoje nas redes sociais, e aí os empreendedores principalmente precisam ter esse cuidado, são os bate-bocas em redes sociais no sentido de a pessoa está te devendo, ou a pessoa comprou um negócio com você, ou a pessoa pesquisou um Acabou o valor namorado. ou a pessoa pesquisou um valor de um serviço seu e não fechou. Aí a pessoa vai lá para o Facebook e fica, porque você, a pessoa que fica manipulando, tem inveja, mas não sei o que, eu vou ter vitória, darará. Para com isso, gente. Isso não pode, entendeu? É Aí feio o você. Cláudio falando, planejamento é vida, né? Porque é assim, mas é isso mesmo, né? O Cláudio pode estar dizendo assim, a gente até o que a gente vai postar tem que ser Tem que ter planejado. planejado, exatamente, entendeu? Então são cuidados que você tem que ter na sua apresentação e isso reflete também no seu currículo, igual você falou, tem gente que vai para a entrevista e não sabe dizer o que quer. Na verdade, a pessoa não sabe dizer o que ela é ou quem ela é profissionalmente. Você Sim. faz uma pergunta e ela não consegue te responder. Você Uhum. pergunta sobre a sua última experiência, ela fala assim: eu fiz de tudo um pouco. Sim. Eu fazia isso, fazia aquilo, mas eu não recebia por isso e coisa e tal, coisa, argumentos que não são consistentes. E aí vem essa coisa da comunicação, de você saber se comunicar, de você ter clareza, né, ser assertivo, né, que é, Uhum. né, essa questão aí tem que ter o cuidado com a comunicação, que aí nada melhor, ninguém melhor do que você para falar dessa coisa da comunicação não Sim. violenta, mas assim, de ser assertivo na hora de falar, ponderado, mas você saber se comunicar. Até a sua É tipo, comunicação tem que por ser que que planejada. por que que você saiu daquele emprego, né? A pessoa precisa achar uma forma de dizer aquilo, né? Que tá, tinha, digamos que ela fez algo muito terrível, né? Assim, de contar de uma forma mais delicada, Sim, procurar ela as boas palavras. Daí, eu tenho um projeto meu que se chama assim, Oficina de Boas Palavras. É porque é isso mesmo, a gente precisa escolher o que a gente fala, ou na hora que a gente fala, na hora que a gente coloca. Porque assim, como é que você vai dar uma má notícia, né? Tem que e, pensar. muitas vezes é delicado o que você vai falar. Uhum, Então você tem que ter cuidado. sim, Não é o que, mas é o como. Eu vou contar uhum, tudo. Não sei, mas você só vai saber fazer isso se você planejar e organizar os seus pensamentos e o seu texto antes. Não é na hora que você fica de frente para mim que você vai pensar uma história, né? Ou que você uhum. vai pensar como você vai me Inventar uma contar a história. história, né? Nem inventar uma história. Você precisa me contar a verdade de uma forma que eu consiga entender o que aconteceu e que aquilo ali não me faça pensar assim, isso pode ser um problema para mim, Sim. É né? ser claro quem você é, né? Porque eu acho que as pessoas também, com essa coisa da gente precisar de emprego, a gente vai atrás de qualquer coisa, né? A gente tira do currículo algo que nos qualifica para dizer, né? Uma vez Sim. eu era síndica e eu recebi um currículo de um para ser porteiro, né? Precisava selecionar porteiro, e o cara era engenheiro. Aí eu disse assim, você não vai ser feliz aqui, né? Porque assim, por que que você ele está ocupando vaga de quem não pode ser engenheiro, né? Sim. A É, grande verdade é essa isso aí é também. tipo o concurso de ensino médio, né? O concurso é nível É, médio, aí você tem um monte de gente nível superior melhor concorrendo ali aquela fazendo. vaga. Tribunal é muito normal isso, né? Sim. Mas assim, por quê? Porque o cara que era porteiro naquele prédio, ele tinha direito à moradia, né? Então a pessoa já fica pensando no plus da coisa, e na verdade, tá, então beleza, então vou ser porteiro, sabe? Então, assim, ser porteiro não é demérito de ninguém. Né? Só que assim, cara, se você estudou, se você ocupou o seu tempo. Das duas, uma, ou ele estava mentindo que tinha feito engenharia no currículo, né? Então, assim, eu acho que as pessoas precisam tomar muito cuidado com as coisas. Muito, muito cuidado, sabe? É, Porque é muito delicado tudo isso, né? Então, assim, a assim, gente vai ter muito isso acontecendo daqui para frente, provavelmente, eu quando as coisas acho. derem uma tentativa aí de normal, de normalizada. Por quê?
a gente vai acontecer essa coisa de as empresas, a gente até tem a questão do home office, né? E aí muitas empresas, assim, já descobriram a pólvora nesse negócio do home office, tipo, funciona, eles trabalham, então eu vou deixá-los em Uhum, casa, e aí tem as suas vantagens e desvantagens, essa questão do home office, mas ao uhum, mesmo tempo você tem cargos, né, funções que o home office não são aplicáveis, beleza, beleza. E muitas empresas reduziram o seu quantitativo de funcionários, porque otimizam, porque o cara em home office consegue acumular duas funções, etc, etc. Então, uma gama de pessoas foram demitidas. Nesse momento, dependendo dessa formação, dependendo dessa necessidade, o cara começa a o quê? Cartear. E aí ele pega o currículo dele e uhum. começa a distribuir desesperado, porque ele precisa de um trabalho por causa da necessidade latente dele. E aí ele vai se candidatar a qualquer coisa. E aí eu, enquanto empregador, preciso avaliar. Você vai vir para cá, mas você só vai vir para cá para poder fazer um processo, você me cansar nesse processo, e daqui a 3. E você vai ser aquele constante procurador de emprego que daqui a pouco está indo embora para eu ter que fazer outro processo. Porque isso aqui não é para você, é muito fora da tua realidade. Que é tipo, um engenheiro querendo ser porteiro, é muito fora. Né? Por mais que você diga para mim que você tem uma necessidade urgente, eu preciso pensar no meu lado enquanto empresa que não consigo te Sim. atender. Não, por mais que ele me diga assim, poxa, eu sendo engenharia, eu posso trocar o fuzil do prédio que queimou, eu posso analisar aquele cano que furou, né? Então eu posso zelar mais pelo prédio, mas isso não é qualquer justificativa, porque ele vai Sim. continuar ganhando como porteiro, continuar ocupando uma vaga daquele que só consegue se qualificar como um porteiro, né? Então, assim, é bem complexo. Agora, me diz Sim. uma coisa, vantagens e desvantagens de você manter um funcionário em home office? Então, para a empresa, ela vê muita vantagem, né? Ela economiza em termos do benefício da passagem, ela economiza em termos de luz, né? De ar-condicionado, de estrutura física, né? Porque se ela tinha um Uhum, prédio com 3 salas alugadas, ela pode reduzir isso a uma sala e fazer reuniões mensais por grupo, e essa pessoa está trabalhando em casa, e beleza, para ela, tá tudo bem. O que ela precisa é fazer, de repente, ela vai ter um custo, um investimento inicial, de repente, num treinamento dessa coisa do trabalhar online, por quê? E aí a gente fala do brasileiro, de novo, super relacional, que não está acostumado a trabalhar online e uhum, essa coisa do home office, então ele entende que no home office ele pode, ao mesmo tempo que está trabalhando, ir lá e fazer comida, lavar a louça, lavar o quintal, e aí ele pode negligenciar as atividades corporativas uhum. dele, né? Ele ou ela, enfim. Sim. E aí, mas a empresa ela tem essa vantagem, mas ela precisa fazer esse investimento de treinamento, esse investimento em recursos tecnológicos para que o funcionário consiga realmente acessar o que ele precisa acessar, né? Uhum. E essa questão também da ergonomia, que aí é providenciar uma cadeira adequada para o funcionário, ele vai ter que, tipo, montar um escritório para esse funcionário em casa. Mas ela tem vantagens a longo prazo. O que Sim, é um ela. investimento único. Ela monta aquilo, manda o Isso, computador, colocou a cadeira e tá exatamente. tudo certo. E a hora que esse funcionário não tiver mais com ela, ela recolhe esses equipamentos e está tudo bem também. Então, para Uhum. ela, é vantajoso. Para o colaborador, tem a vantagem de eu não pego o transporte, que muitas vezes é lotado, nananã, o risco do periculosidade da rua, de ter que sair muito cedo, de chegar muito tarde, bababá. Eu não tenho. Eu estou no conforto da minha casa, mas eu dobro de jornada, porque, como eu falei, ao mesmo tempo que eu estou no computador fazendo aquilo, eu estou em casa. Então, eu tenho que fazer as outras coisas. Além do meu foco ficar um pouco distribuído, porque eu acabo assim, estou aqui mandando o e-mail, mas também estou pensando que dá tempo de eu ir ali fora e, sei lá, lavar um quintal, né? Ou limpar o carro, ou ter que otimizar isso aí de alguma forma. Então, o colaborador ele pode ficar mais cansado. E a gente sabe também que essa questão de você sair para trabalhar faz toda uma diferença no psicológico. Você vê outras pessoas, Uhum. você conversa, você interage, e ali você vai estar dentro da sua casa o tempo todo, né? Sim. Salvo as reuniões que porventura irão acontecer ali para frente, quando essa coisa da pandemia estiver mais aí resolvida. Então, a gente Porque tem as essa pessoas questão. falam que o volume de trabalho aumentou, né? Sim, Que porque de eu repente. reduzi a minha quantidade de funcionários, porque eu entendo agora que você consegue fazer o trabalho de 2, 3 por estar em casa. Então você não pegou transporte cheio, você não ficou estressada no trem, no ônibus, no metrô, sei lá, no BRT. Então você tipo, E aí também tem a questão da divisão de horário, porque aí a mensagem é qualquer hora.
o e-mail desesperado da urgência, né, que sempre acontece. É qualquer horário, e aí o gestor entende que você pode atender porque você está em casa. Mesmo que seu Uhum. expediente termine às 6, ele nunca termina às 6. E Então, como é que administra isso? é, Como é a que eu estou em casa e administro isso para o meu gestor, para... Eu, enquanto colaborador, preciso ser bem transparente com esse gestor, por limites de fato. Eu tenho meu telefone corporativo, tenho meu telefone pessoal, digamos assim. Então, quando chegar, meu horário é às 6, quando chegar às 6, se eu entreguei aquilo que estava proposto, se eu estou com tudo resolvido da minha parte, aquilo que me cabe, eu encerro meu expediente ali e eu vou meio que no começo ser resistente de não fazer. Agora, claro, você está enrolado. Você já pediu uma série de concessões para o seu gestor ao longo do dia. Não tem como, quando chegar às 6 horas, você falar assim, mas acabou meu expediente. Aí você precisa ser consciente. Mas se você conseguir manter essa organização e manter o seu trabalho ali linear, você precisa impor limites. É igual tirar o horário de almoço. Quem trabalha em home office tem a tendência a comer na frente do computador. E você não Sim. pode fazer isso, você precisa tirar aquele horário de almoço. Porque aí você também conduz o gestor a esse respeito. Por quê? Porque isso tem desdobramento na legislação trabalhista, se eu for considerar que a nossa legislação não é preparada para o home office. Então, daqui a pouco, eu vou começar a ter um monte de gente questionando hora extra, trabalhos no horário do descanso, uma série de coisas. Claro que as pessoas não vão fazer isso agora, porque elas estão levantando a mão só porque não foram mandadas embora. Então, Sim. elas não vão fazer isso agora, porque elas estão assim, pelo menos eu tenho emprego, mesmo trabalhando até meia-noite. Mas lá na frente, isso pode vir a acontecer. Então, é um cuidado que as empresas precisam ter, nesse sentido da Muito boa legislação, colocação. né, Uhum. de obedecer essa legislação, porque a gente gosta de humanizar, mas a gente também tem que entender que as coisas elas são muito quadradinhas, né? Então, assim, eu vou humanizar, eu vou tal, mas eu preciso obedecer a legislação. E eu, colaborador, preciso impor limites de uma forma, claro, consistente, porém com muita cautela e muito cuidado, fazendo o meu horário, evitando pedir concessões justamente para não ter que fazer certas concessões. Deu o meu horário, eu vou encerrar ali. E aí, para você ir conduzindo essa questão aí do home office. Outra coisa, o home office é muito legal. As empresas reduzem custo por um lado, mas o colaborador aumenta custo do outro. Custo com internet, custo com energia, porque ele vai passar o dia inteiro com a luz acesa, o computador ligado e ar-condicionado, dependendo de onde ele morar. Mais café, mais Mais café. café, o café que você tomava lá, agora você toma aqui. Então, a O empresa biscoitinho de lata, como é que é? Entendeu? Então a empresa tem que pensar numa ajuda de custo diferenciada para essa pessoa ter um aporte na sua conta de luz. As empresas até agora eu não vi empresa, ou minto, eu ouvi dizer de uma empresa até então, né, dos meus contatos, que já pensou nisso e que já está dando uma ajuda de custo para os funcionários. Porque de repente você pode trocar a ajuda do transporte, o vale transporte, por um valor para você ter a luz, Sim, para é o você. certo, é o certo, porque Sim, você vem, eu vi as empresas assim, oba, não vou mais pagar vale transporte, é vida, ok, mas e a luz que ele está mas gastando em casa, você não é pensou muito, ainda. é muito interessante isso que você está falando, né? De a gente não ter uma legislação que pensa nisso. Ah, tá, é recente, não sei o quê. Mas isso já vinha um processo anterior, né? Eu conheço É, alguns vizinhos meus que já estavam em home office de grandes empresas, uhum. mesmo antes de se pensar numa pandemia. E algumas empresas, tipo, se não me engano, ela trabalhava na IBM, alguma coisa assim, uma grande empresa. Então, as empresas estrangeiras começaram a entender que elas podiam, né, diminuir aqui no Brasil, e tudo isso tem um movimento, Sim, né? as empresas voltadas para tecnologia, empresas de ponta, IBM, Google e tal, eles têm uma outra mentalidade. Então, mesmo que a nossa legislação não prevê, eles já vêm com suporte de recursos, porque o Uhum. ativo principal deles é o conhecimento. E as empresas brasileiras, na cabeça delas, ainda o ativo principal é você bater ponta, é você estar O presente, é você. movimento CLT, Isso daquela lei aí. antiga que a gente começou a debater. Exatamente. E assim, hoje a reforma trabalhista, ela prevê o trabalho itinerante, ela prevê a contratação temporária num outro Temporário. formato, ela prevê alguma coisa sobre home office, mas ela ficou muito embrionária porque ela foi feita, entrou muita medida provisória e aí depois veio a pandemia, atropelou, com a pandemia lançaram outras medidas provisórias para dentro da legislação trabalhista, então nada ficou consistente.
né? E como a gente tem Uhum. muitos desdobramentos dentro da nossa política e tudo mais, o pessoal acabou não se concentrando nisso, até porque a concentração era na saúde, etc. Mas isso é um ponto que precisa ser pensado para que esse, por exemplo, foi permitido que não fosse depositado o FGTS por 3 meses. Ah, isso foi como é que se diz? Isso foi revogado já? Não foi? As empresas já acertaram? Não acertaram? Isso está Uhum. sendo visto? Não está sendo visto? Não é fiscalizado. Entendeu? As empresas mais corretas, eu vim de uma instituição que era extremamente correta. Então ela fez tudo Uhum. redondo. Mas a gente tem isso aí, a cada 10 empresas você tem duas desse jeito e Só. o resto entrega para Deus, Porque, né? porque também se atropelaram, né? Nesse momento de Sim, pandemia, também se sim, atropelaram financeiramente, porque já tinham, às vezes, seus históricos. sim, Deixa sim, eu te falar uma coisa, a gente sim. está aqui quase no finalzinho, a gente já está Sim, aqui, estou já acompanhando passou aqui. infelizmente, né? Porque assim, é tão bom a gente encontrar com pessoas que a gente gosta, né? A gente se viu em fevereiro, sei lá, faz Acho tempo. que foi mais atrás um pouquinho. Fevereiro. Não, foi fevereiro, na Fevereiro? Feira do Gênio Ah, na Criativo. feira, é Sim, verdade, na feira. O curso é que foi mais atrás, a feira, é verdade. isso. Então, e dizer assim que é muito legal, né? Obrigada aí pela parceria nessa live, né? Porque na verdade, assim, não foi só a LV que se movimentou, a Fabi também fez, acho que até mais do que a LV, que a gente às vezes fica nessa correria, né? E agradecer, dizer que essa live vai estar aqui no perfil da LV, a gente vai salvar, a gente vai mandar também para o nosso perfil do YouTube, depois, né, na LV Comunicações, depois a gente vai compartilhar na LV Comunicações lá no LinkedIn, que é um conteúdo bacana para o LinkedIn. Vou disponibilizar também essa cópia para a Fabi. Então, ou seja, a gente quero super agradecer e as suas considerações. Então, não, eu que tenho que agradecer aí pela parceria, pelo convite. É uma honra, né, ter pessoas de ponta aí querendo, ai, vamos Imagina. conversar. Então a gente, né, fica super grata, É agradeço ponta demais. com ponta, é É ponta, cauda é, longa. ainda bem. Né? E agradecer demais também o pessoal que estava aqui com a gente. Acabou de entrar a Dani. Dani, depois você vê Uhum. gravadinha aí a nossa conversa. A Ju, que eu conheci, tive o maior prazer de conhecer lá na feira, inclusive. A Sim, Juju é Renatinha, minha sócia, inclusive. é, a Renatinha, que é uma parceira nossa de projetos aí. Então, assim, agradecer a participação de todos. Quem não segue ainda a LV Comunicações, que está aqui com a gente, por favor, sigam, né? Vale a pena. E quem não me segue também pode ficar à vontade. E lá no meu Instagram eu falo bastante sobre RH. Agora até eu estou fazendo um movimento de algumas mudanças, mas a gente vai trabalhar mais em relação a isso. Obrigada, Sônia, que achou a live ótima. A Ju A falou que Sônia a achou, gente a Ju também quer mais, quer né? Que mais, bom. Eu né? adoro esse gostinho de quero mais, né? É muito bom, né? Cláudio, Muito Cláudio bom. Postes também disse, vamos fazer outra live, é sinal que Não, a gente... vamos sim, vamos sim. É muito E o bacana é importante, que está gravado, então a coisa a pessoa pode ver, rever, então se não viu sim, agora, a gente sabe do congestionamento de lives desses é horários. verdade, é verdade. E assim, o tema dentro do RH é diversificado, a gente tem muita coisa que a gente pode entregar, e a verdade é que as pessoas elas não têm assim, conhecimento, não essa coisa da parte da legislação, que já é mais DP, né? As pessoas não têm esse conhecimento, a gente briga muito pelos direitos, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, mas muitas vezes isso está mapeado por uma série de coisas. Então, agradecer demais a participação de vocês, agradecer por ter sido recebida aqui na casa da LV, a Liane, todo Imagina. mundo. E aguardo vocês lá no meu Instagram e aguardo receber aí o vídeo e compartilhar. E estamos juntos. E vamos fazer outra. Vamos fazer outra assim que eu Afinal de gostei. contas, a LV não é Eliane Vassana, é Liberdade de Viver, então todo mundo pode chegar junto. Maravilha, maravilha. É uma brincadeira que a gente faz aqui. Então, muito obrigada, gente. Um super beijo. Obrigada, Mônica, sempre com carinho. Sônia, Ju e todo mundo que passou por aqui, porque teve uma galera que entra e sai e fica aí Sim, na casa das 1.050 lives que estão rolando. Né? E é isso. Vamos divulgar, vamos compartilhar links e tamo junto, Fabi. Um super beijo estamos para sim. você. Se cuidem, usem máscara, álcool gel. Estamos em plena pandemia, não é festa, não é aglomeração, entendeu? Pelo amor de Deus, vamos cair a ficha, porque não é brincadeira, né? Vamos tentar, gente, pelo menos.
né? Ó, mas a Mônica estava novas profissões pós-pandemia. Vamos pensar Ah, nisso. sim, sim, vamos falar sobre isso, Mônica. Boa ideia, boa ideia. Consciência, consciência, respeito. Por favor, se cuidem. Por favor. Davi,